Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e eu acho que eu descobri um novo gênero literário favorito e ele é o de animais falantes. Bom, então antes de começar os recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. Lembrando que no box de descrição você encontra o link para a loja do Capitão Onigiri, bem como o cupom de desconto aqui do canal. Então você pode comprar quadrinhos, mangás, acessórios, livros com um precinho super camarada da loja do Capitão e ganhar 5% a mais de desconto, que é sempre muito melhor. Bom, gente, estamos em maio e eu acho que eu fiz a leitura mais poderosa que eu poderia ter feito esse ano, que mais me tocou, que foi extremamente prazerosa e foi um favoritado de todo o meu coração, que é Relatos de um Gato Viajante, da Hiro Arikawa. Como o próprio nome já diz, a gente vai acompanhar as viagens, os relatos de viagem do gato Nana junto com o seu dono, o Satoru, em que eles vão, capítulo a capítulo, visitar algum antigo amigo do Satoru para eles poderem ver se eles podem adotar o Nana. Apesar de uma premissa extremamente, banal, dá pra dizer assim, não é uma história muito megalomaníaca, a gente é apresentado para um universo muito único, seja o do gato Nana, seja a da vivência do Satoru. E a Arikawa consegue fazer isso de uma maneira muito interessante ao mudar o estilo de linguagem, né? Então, quando a gente tem o gato Nana conversando com a gente, contando a perspectiva deles dos fatos ou a interpretação dos gatos para aquele tipo de ocorrência, o modo como ele se expressa, tudo isso é feito na primeira pessoa. Então realmente é o gato falando com você, leitor. Porém, quando a gente tem os outros personagens humanos realizando as suas agências, né? Então algum personagem que está fazendo alguma coisa e o gato Nana não está presente, ou o Satoru em algum momento. Todas essas passagens, a Arikawa ela escreve essas passagens em terceira pessoa. Então a gente tem uma separação da voz entre o narrador gato e o narrador através dessa mecânica de linguagem mesmo, né, de escrita. Então isso já é bastante curioso, porque a gente muitas vezes está num fluxo de pensamento do gato Nana, e aí ela vem com alguma parte que está em terceira pessoa, porque a gente vai ter a narração de um evento ou de fatos que o Nana não acompanhou. Então tem essa intercalado dentro do livro momentos mais, gato falando e momentos mais vida acontecendo. E aí, uma das coisas mais interessantes do livro é entender, ou melhor, aprender, compreender qual é o motivo do Satoru tá tentando outra pessoa para adotar o Nana. Ele só explica para as pessoas que ele visita que ele, teve um imprevisto meio incontornável e que ele vai precisar que essa pessoa cuide do Nana para ele. O que é bem peculiar, porque o Satoru é um gateiro de marca maior. Ele é completamente apaixonado pelo Nana, porque o Nana tem características, uma aparência similar a um gato que o Satoru teve na infância, que era o Hachi, que ele foi obrigado a se desfazer depois de que uma série de questões familiares aconteceram. Então, desde o início, a gente já é estabelecido uma curiosidade para entender o porquê que o Satoru precisa fazer essa doação. Mas, de certa maneira, o mais cativante é a gente reencontrar esses amigos do Satoru. Porque o Satoru foi criado por uma tia que viajava bastante a trabalho, então ele não ficou muito tempo no mesmo lugar. Então ele tinha um amigo de infância, depois ele se mudou, teve um outro amigo num outro colégio, depois do ensino médio e faculdade ele teve outros amigos que ele já havia se mudado novamente. Então tem essas questõezinhas que você acaba, através das memórias dessas pessoas,
tendo uma percepção de quem é o Satoru. A relação dele com o Nana, e até o que o Nana pensa realmente do Satoru, o que esses amigos contam dessa infância deles, e como são amigos de fases distintas da vida, a gente acaba quase tendo um romance de formação em que a gente acompanha desde a juventude mais tenra do Satoru até a vida adulta, que é o momento atual. Então a gente vai acompanhar, e é muito engraçado porque é sempre no passado, né? São sempre pessoas falando das suas memórias. Então tem um ritmo muito cativante na história por conta disso. E obviamente, como toda história que tem participação ativa de algum tipo de animal, e aí você pode botar isso para qualquer tipo de mídia, né? Quadrinhos, filmes, televisão. Toda vez que a gente tem alguma história que tem algum animal ali participando ativamente da história, a gente tem uma construção sobre a lealdade desses animais, né? Sobre como esses animais são leais aos seus donos. E com Relatos de um Gato Viajante não é muito diferente disso. Porque apesar do Nana se expressar bem como a gente imagina um gato se expressando, que é com um certo distanciamento, mas ao mesmo tempo extremamente apaixonado pelo Satoru, essa lealdade, essa amizade dos dois, ela vai sendo apresentada pra gente no modo como o Nana se preocupa muito com o Satoru e principalmente com os sentimentos dele. Então, se ele vai ficar naquele local, se ele não vai ficar naquele local, se ele vai se comportar de uma maneira boa, porque o Satoru precisa que ele se comporte de uma maneira boa para poder, estabelecer uma relação com os moradores daquele local. Ele vai trocando essas figurinhas com o leitor para explicar essa relação de amizade dos dois. Mas é também um livro que eu não sei se eu considero uma mensagem muito edificante. Eu particularmente não gosto de livros que têm mensagens edificantes per se. Mas ele tem uma mensagem sobre a bondade, sobre a gratidão. Todos esses amigos são muito gratos ao Satoru por alguma coisa. E não apenas isso, o Satoru é apresentado pra gente como uma pessoa de um bom coração, uma pessoa gentil, uma pessoa alegre, uma pessoa amigável. Então é quase como se mostrasse que as boas ações que a gente faz, as boas relações que a gente constrói, as amizades que a gente cultiva e se dedica a elas, isso não vai passar batido na vida. As pessoas elas vão ter boas memórias da gente, elas vão ser gratas a gente, às vezes por motivos que a gente nem desconfia, O Satoru não necessariamente procurou essas pessoas porque elas são gratas a ele, mas essa mensagem de uma bondade sendo recompensada dentro da história, ela funciona de uma maneira muito interessante. E traz para o leitor aquele tipo de leitura que é agradável, que ela é quentinha, ela é o tipo de leitura que você tá curioso para conhecer mais a vida daqueles personagens e o modo como eles se relacionam. Eles têm dramas muito sinceros e pautados, na realidade, apesar de ser um gato narrando. Então, a gente tem um amigo que não tinha uma boa relação com os pais e por isso foi criado com a avó. A gente tem um amigo que sempre teve uma relação ruim com os pais e isso influencia no casamento atual dele. A gente tem amigos que tem os seus segredos ali com relação ao Satoru e isso meio que gera neles uma certa culpa por conta de coisas não ditas e coisas ditas, ações não feitas e ações feitas. Mas é muito mais um livro sobre como as relações do Satoru, a postura dele, as ações dele não são pautadas no que o mundo lhe oferece. Isso é muito mais pautado em como ele é, como ele se expressa, o quão grato ele é por diversas coisas dentro da vida dele.
Então a história é agradável, a parte, né, de escrita mesmo tem um elemento extremamente interessante. Obviamente o fato, eu sou gateiro de coração, eu gosto muito do gato, né, do animal gato. Então, tipo, pra mim tem esse charme a mais também, mas eu não esperava a porrada que é o fim desse livro. E obviamente não vou dar spoilers, mas a história ela vai sendo contada de uma maneira que você fica instigado a tentar entender como ela vai terminar. E não necessariamente eu previa como ela vai terminar, mas o modo como ela é encaminhada para esse final, o desfecho dos personagens, o desfecho do gato Nana é extremamente emotivo, é extremamente tocante, porque ela não tá passando uma mensagem nesse final especificamente, ela passa, tipo, a Hirakawa ela passa uma mensagem com a história do livro inteiro, né? Então, esse final, ele só coroa uma relação de sentimento que você foi construindo com a história do livro. Então, é extremamente emotivo. Eu terminei o livro muito destruído, muito satisfeito com a história. É uma história muito marcante, muito gostosa, ao mesmo tempo que eu saí muito triste dessa história, porque é uma história muito palpável, é uma história muito real. Então eu acho que é uma história que vale a pena pelo seu final e por quão tocante é o modo que a narrativa é encaminhada. O fato dela ser escrita pelas viagens do Nana traz uma leveza para a leitura. Então, para vocês terem uma ideia, eu lia são poucos capítulos, são tipo 6 capítulos entre pós-fácil e as visitas, né? Então eu pegava uma história, eu li no Kindle, então ele falava pra mim, tem mais ou menos 1 hora de leitura, lia toda aquela história e parava, ia fazer outra coisa, aí ele pegava outra também quando eu já tinha um tempo para fazer essa leitura. Então eu lia as histórias dos personagens do começo ao fim. Então a experiência de leitura foi extremamente prazerosa. A leitura, o modo como o livro é escrito e uma tradução muito boa, é também prazeroso demais ver uma obra bem escrita, ainda mais quando ela brinca com outros modos de escrita, né? E principalmente o fato de ser um gato narrando a sua própria história me conquistou de uma maneira que eu acho difícil outro livro nesse ano ser mais gostoso, mais importante, mais tocante, que mexa mais comigo do que esse. Bom, Relatos de um Gato Viajante, ele foi publicado no Brasil pela editora Alfaguara, tá saindo aí nos principais sites em torno de R$ 59,90. São 256 páginas e foi publicado no Brasil em 2017. Porém, a história foi publicada no Japão entre 2011 e 2012 na Weekly Bunshun. Então ela foi escrevendo capítulos e publicando realmente na revista. E aí só após a finalização, né, da história, ele foi compilado exatamente em um livro. Então ele tem até esse caráter meio folhetim, não sei se dá pra dizer que é meio folhetim, mas ele foi escrito ao longo de um período, então as pessoas elas meio que foram sentindo que o tempo foi passando junto com o Nana, que é uma experiência que a gente não consegue replicar. Então o livro é um sucesso no Japão, é um sucesso internacional e é um sucesso, tipo, na minha experiência de leitura. É uma recomendação que eu faço tranquilamente para qualquer pessoa que é fã de animais, é fã de como a literatura japonesa brinca um pouco com o fantástico, ao mesmo tempo que tem uma história muito emocional e pé no chão. Então é uma experiência e isso é sempre muito bom. Bom, então é isso. Acho que eu vou ser obrigado a adotar um gato depois desse livro, porque eu fiquei morrendo de vontade de ter um Nana pra mim também. Mas deixa nos comentários se você já leu, se pretende ler. Sempre bom saber a opinião de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Então não esquece de dar uma olhada no vídeo recomendado do meu lado direito, se inscrever na bolinha do lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e
Tchau, tchau.